E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar do Gnome Boxes. Como vocês já devem ter visto anteriormente em alguns dos meus vídeos, eu uso algumas máquinas virtuais para fazer demonstração de instalação e etc, como do Arch Linux, do Zorin OS e diversos outros. Vou colocar a playlist aqui dessas instalações onde eu uso Gnome Boxes e outros softwares de virtualização, né? Então, o Gnome Box nada mais é do que um software de virtualização onde você pode criar máquinas virtuais, você pode ter vários sistemas operacionais dentro do seu sistema operacional principal, que é excelente para a gente fazer experiências, né? Como a gente não está usando o nosso sistema operacional principal, então a gente pode fazer diversas experiências cujo poderia quebrar o sistema ou tornar alguma coisa difícil de funcionar. E, pois é, para isso existem as máquinas virtuais, né? Uma das razões. Vamos aqui para a tela do computador. Eu estou aqui com a tela do Wikipedia aberta, onde fala do Gnome Box. Se vocês quiserem entrar aí e usar um tradutor, né? O Gnome Box é uma aplicação para o Gnome, o desktop Gnome, que usam as tecnologias QEMU, KVM e blá blá blá, né? Se quiserem dar uma lida, tá aí explicando o que é o Gnome Box, né? Como a gente está usando o Arch Linux, eu entrei aqui no site do Arch Linux, archlinux.org, e aqui eu digitei Boxes e dei um Enter para procurar aqui o nome do pacote do Gnome Boxes, né? E como vocês podem observar aqui, temos o nome do pacote, que é Gnome-Boxes, né? E se eu fosse instalar via terminal, eu poderia simplesmente dar o comando sudo pacman-s maiúsculo Gnome-Boxes e dar um Enter. No meu caso, já está instalado, então não vai acontecer nada demais aqui, beleza? Se você estiver usando o Debian-based, Ubuntu ou Debian ou coisa do gênero, o comando seria bem parecido. Vamos dar um Ctrl L aqui para limpar a tela. Seria sudo apt install Gnome Boxes. Seria mais ou menos isso aí, se você estivesse no Ubuntu ou coisa parecida, beleza? Então, dito isso, outro jeito de instalar, você usando o aplicativo como é que chama? O seu App Store, né? O seu software de aplicações aqui do próprio Windows. É um App Store, eu não sei, eu não lembro. O Gnome Store é o nome desse aqui. E aqui, como você vê, já está instalado aqui o meu Gnome Boxes, né? Temos aí algumas fotos do Gnome Boxes e etc. Beleza? Agora vamos abrir o Gnome Boxes em si, que é esse aqui. Eu já tenho algumas máquinas virtuais aqui. Vocês já viram alguns vídeos aí de como instalar o Ubuntu, foi o que eu usei aqui, né? Por isso esse Ubuntu está aqui. Esse Open Media Vault ainda não tem. Esse é um software para um servidor NAS, né? Network Attached Service, ou Server. Que ainda vai ter vídeo no canal no futuro ainda, né? Ainda estou fazendo algumas experiências e incrementando o hardware correto que a gente vai usar. E aqui também a instalação do Zorin OS, e foi também o Zorin o qual eu usei para ensinar como minerar Monero, né? Eu vou deixar o vídeo aqui no card aqui em cima, para caso você tenha curiosidade de aprender como minerar Monero, beleza? Então, aqui tem um maisinho no canto, que a gente pode criar uma ISO do arquivo ou fazer inclusive o download direto aqui. Eu nunca usei essa parte do download, mas é interessante, olha você ver, tem várias distribuições Linux aqui que você poderia, vai ter muita mesmo, várias que a gente poderia usar, que eu acredito que já faria o download e já passaria para inclusive o Arch, né? Vamos fechar aqui que eu não quero fazer o download disso não. E caso você já tenha baixado a sua ISO, já tenha ela no seu computador, você poderia clicar nessa Install from File, e nós temos aqui o Ubuntu, por exemplo, e o Open Media Vault que vocês viram aí já está instalado, né?
Aqui o que mais temos? Essa forma de organizar as máquinas virtuais que a gente já tem. Isso aqui é um pequeno menu sobre o Boxes, ajuda e atalhos de teclado. E aqui a gente vai ter um pouco mais de configurações de preferência, nas preferências aqui, de quantidade de núcleos de CPU que a gente quer definir para aquela máquina, né? No caso aqui, o meu total é de 56. Eu tenho uma X99 com 2 Xeon, né? 2 processadores. A minha máquina é dual processador, ou seja, são metade disso aqui é de uma máquina, de um processador, metade de outro. Isso aqui é o quanto de memória que está definido e o quanto de espaço de disco está definido, né? A gente tem que prestar atenção aqui, porque quando essa máquina estiver rodando, ela vai sim tentar usar esse 56. Obviamente não vai ter, ela não vai ser pesada o suficiente para usar os 56 núcleos, né? Porque quando a gente cria essa máquina virtual, ela está realmente separando, quando ela está ligada, ela está realmente separando alguma parte do seu hardware para usar nessa máquina virtual, né? Tipo, 10 GB de memória, eu tenho 64, se não me engano. 10, se eu ligasse essa máquina, até 10 GB de memória estaria reservado para essa máquina aqui, né? E mesma coisa aqui do storage, do armazenamento, né? De HD e etc. Aí tem aqui aceleração de hardware, blá blá blá, algumas coisinhas a mais. Aqui, dispositivos, por exemplo, tem essa ISO conectada aqui do Arch Linux, que eu posso. Isso é como se você removesse um CD, né? Quando você vai instalar, você tem que adicionar o CD de instalação, que é a ISO no caso aqui, né? Que é do virtual. E nesse caso aqui você poderia remover, né? E por aí vai, snapshot, você precisa recuperar alguma máquina, você recuperar, voltar no passado aí de alguma máquina, se não me engano, né? E basicamente é isso. Esse é o Boxes, que é bem simples. Tem algumas limitações como por exemplo, no caso desse Open Media Vault, que eu tenho que abrir para configurar via página da web, ele não funciona muito bem, né? Aí tem outros aí, são alguns detalhezinhos pequenos aí, tem algumas limitações, mas para o básico, você instalar um sistema operacional, para você testar um Arch Linux, por exemplo, ou para você testar o Zorin OS, isso aqui vai funcionar muito bem. Vamos fazer um exemplo aqui de como fazer. Eu vou instalar do arquivo, vou procurar uma ISO que eu já tenho aqui, por exemplo, a do Ubuntu, que está aqui na mão. Vamos dar 2 cliques. Opa! Aqui já tem o nome, o sistema operacional já identificou, a forma que eu quero botar, vou deixar padrão, a memória definida para essa máquina e o limite de armazenamento. Eu vou criar essa máquina e ele já inicia a máquina automaticamente. Eu vou dar um Enter aqui, que aí a gente já está botando dentro do Ubuntu, por exemplo. Se demorar demais para startar a máquina, eu vou dar uma acelerada no vídeo, beleza? E aí, pessoal, como vocês podem ver, é como se eu tivesse um computador dentro do meu próprio computador, né? E você pode fazer isso desde que você tenha espaço de armazenamento em disco, você pode fazer isso múltiplas vezes e ter vários sistemas operacionais. Vocês podem observar, o Ubuntu está aí funcionando, belezinha, e você pode fazer suas experiências sem danificar o seu sistema operacional, né? Caso você esteja aprendendo alguma coisa, queira aprender alguma coisa, por exemplo, você quer aprender primeiro como instalar o Monero. Você pode, por exemplo, instalar uma máquina virtual, ver se dá tudo certo para fazer de aprendizado, depois instalar na sua própria máquina e etc, né? Então, esse é o GNOME Boxes. Nós vamos fechar isso aqui. Vamos desligar essa máquina. Ele está pedindo aqui para remover a instalação, a mídia de instalação, coisa que a gente não tem, né? Que é uma máquina virtual. Aí quando você desliga o computador, você vê aí, estamos aí de novo na máquina virtual, né? Pois é, esse aqui foi uma breve apresentação do GNOME Boxes, para caso você queira fazer suas experiências, instalar alguns sistemas operacionais, ou fazer algumas experiências num sistema e não correr o risco de danificar o seu computador de uso aí diário, né? Pois é, nós vamos ficando por aqui. Como eu disse, vou deixar aí no card alguns vídeos aí de instalação, de onde eu estou usando essas máquinas virtuais e etc, né? E é isso. Por hoje é só. Muito obrigado.